Vamos lá, então. É tão complicado fazer as pessoas entenderem, Caio, a despretensiosidade do pastoreio de Jesus. As pessoas costumam evocar os textos das cartas de Paulo, onde se diz para obedecermos nossos guias e lembrarmos dos que nos pastoreiam. Até Paulo que ponto? Hebreus, não é Paulo, é o escritor de Hebreus, ninguém sabe se foi Paulo. Mas é a Epístola aos Hebreus que diz isso, e eu concordo. Concordo quando é conforme o Espírito que Pedro enuncia, quando ele diz que o pastor deve ser apenas um modelo do rebanho, deve ser uma pessoa que dirija pelo exemplo, pelo bom senso, pela sabedoria, pela modéstia, que a autoridade dele seja a do ser humano que vive em humildade, corajosa em fé, diante de Deus e dos homens. E aí esse se torna um modelo do rebanho. E esse indivíduo que é modelo do rebanho inspira outros. Isso. Uma pessoa assim é acerca dela que Paulo está falando. São guias desse tipo, guias humanos, bondosos, generosos, guias, como Pedro disse, segundo Cristo, imitadores de Cristo Jesus, andando, seguindo o seu exemplo. Está lá, 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 em diante. Vai lá e leia. Pedro está descrevendo, é aquele tipo de guia que diz para Jesus: Senhor, eu te amo. E Jesus diz a ele: então cuida bem dos meus cordeirinhos. E ele cuida bem dos cordeirinhos. É esse tipo de gente que o escritor de Hebreus diz. Esses guias, obedeçam esses guias, esse bom senso, esse discernimento, esse caminhar submisso ao Evangelho. Olhem para essas pessoas que estão andando segundo Cristo Jesus, segundo a palavra, e andem com eles. E não tornem a vida deles um peso, uma miséria, uma desgraça. Facilitem a existência dessas pessoas. É um apelo para que se retribua o amor recebido com amor grato devolvido. Não é cobrindo o cara nem de ouro, nem de prata, nem de nada, não. É sendo para com ele generoso, carinhoso, reverente, enquanto ele é alguém que anda segundo o Evangelho. É difícil entender isso. Que eu tenho autoridade enquanto qualquer coisa. O único que tem autoridade de si mesmo é Deus. E só Ele tem autoridade de si, só Ele é por si de si. Só Ele é autocausado. Só Ele é. Ele é a única autoridade. Eu sou autoridade enquanto alguma coisa. Por exemplo, eu fui autoridade absoluta sobre os meus filhos enquanto eles não tinham nenhuma determinação pessoal. Eu reinava soberano sobre eles. Depois chegou um ponto em que o meu reinado soberano começou a impor a eles as noções de autodeterminação, ou seja, eu diminuí a minha soberania para forçar o livre-arbítrio deles. Porque só forçando o livre-arbítrio deles, eles pensariam, só pensando eles discerniriam, só discernindo amadureceriam, só amadurecendo tornar-se-iam adultos. Esse era o meu objetivo. Hoje, eu atingi tão bem atingido o meu objetivo, que eu não tenho nenhuma autoridade absoluta sobre eles. A minha autoridade é absolutamente relativa sobre eles. Então, minha autoridade até para com os meus filhos foi e é enquanto processos. E ela vai mudando conforme os processos, os tempos, as épocas, as fases deles e minha. Pode ser que chegue uma época em que eles tenham autoridade sobre mim, na minha velhice total, não é? Como Jesus disse a Pedro, vai chegar uma época diferente da de hoje, quando tu te levantas e tu te autodeterminas. Vai chegar uma época em que tu não terás autoridade sobre ti mesmo, outros te pegarão, te levarão até para onde tu não queres.
A vida muda sim. Então, primeiro, não existe ninguém que seja autoridade constituída absoluta sobre nada. Segundo, todo mundo é autoridade enquanto. No caso do Evangelho, a autoridade do Evangelho é enquanto a verdade, a coerência, a simplicidade, a humildade, a pureza do Evangelho estão presentes em mim. E essa não é uma autoridade que eu tenha que evocar, nem demandar. É uma autoridade que os outros reconhecem, admitem. Não sou eu que digo, veja, eu tenho autoridade, porque se eu disser isto, eu perdi espiritualmente essa autoridade, porque eu me exaltei, eu me gloriei em mim, e todo aquele que se gloria em si mesmo, se desgloriou de Deus na mesma hora. Isso é absoluto, meu amigo. Então eu não posso evocar nada, demandar autoridade. Eu tenho autoridade, eu não tenho mais nenhuma. Se eu fizer isso espiritualmente, eu perdi. A minha autoridade é enxergada. É o cara que vai mudando o olhar dele a meu respeito enquanto eu vou vivendo. Por isso, filhos, mesmo quando não dependem mais de você em nada, se vão olhando você enquanto você vai vivendo, até ficando fraco, até envelhecendo, a tendência é eles irem te respeitando cada vez mais voluntariamente. Mas não é por causa do que você impõe, é por causa do que você inspira. A autoridade no Evangelho não é imposta, ela é inspirada. Ela é uma gravidez da prática das boas obras que alguém realiza, que frutifica no coração dos observadores de boa vontade. É simples assim, como jogar de sementes. Aonde a semente tem autoridade? Aonde a terra é boa. Se a semente é boa e a terra é boa, a semente e a terra não discutem questão de autoridade. A semente é para a terra e a terra é para a semente. E a semente e a terra são o fruto, a árvore, o bem, a vida. Não tem essa questão de quem manda em quem. Um é para o outro. Assim espiritualmente falando. Quando eu sou uma semente de vida e encontro pessoas que são chão, boa terra, meu Deus, não existe discussão entre nós sobre quem é o que e nem é quem, por quem. Cada um acolhe a graça da presença do outro. Eu cheguei trazendo o código de uma semente, e a boa terra involucrou a semente para torná-la possível, para que eu, como semeador, me alegre no resultado e glorifique a Deus, que é quem dá o crescimento. Assim tudo provém de Deus. E essa discussão sobre a autoridade espiritual é uma tolice, porque quem quer que ande cheio do amor de Deus e não evoque a autoridade para si, encontrando gente que também reconheça o amor de Deus na vida, toda outra pessoa que tenha esse olhar reconhecerá ali a beleza de uma autoridade espiritual, alguém que passa a ser ouvido porque é visto, e o que nele é visto é digno de ser ouvido, porque é verdade encarnada, praticada e simples do Evangelho. O resto, gente, o resto é papo furado, é conversa de célula, de de Watchmani no surto dele, coitado, no livro Autoridade Espiritual. Ele que escreveu livros bons, como Vida Cristã Normal, alguns livros legais, mas cometeu. E derrapou ali? Derrapou é pouco. Bateu de frente. Autoridade frente. Espiritual do Watchmani. E ali nasceu a pressuposição, a base perversa, que acabou sendo exacerbada, exagerada, monstrificada no nível que a gente vê hoje implementado entre nós. Esse cara é contemporâneo do Kenneth Hagin? Que ainda foi meu
contemporâneo, eu era novinho, ainda estava aí. Eu conheci pessoas que foram discípulas dele, diretas, que andaram com ele, já pessoas já de mais idade, bem mais idade que eu. E sim, foi um homem que influenciou a minha geração, pro bem e pro mal. Pro bem, menos, porque os melhores livros dele foram logo esquecidos, mas pro mal, longamente, porque o livro Autoridade Espiritual continua a enlouquecer e dar pseudo-bases bíblicas para o surto de um monte de fanáticos. Vamos lá, Bruno. Aí ele faz uma pergunta, que ele fez essa declaração aqui, ele pergunta até que ponto essa organização eclesiástica dos primeiros cristãos acabou atrapalhando o entendimento das pessoas hoje a respeito da função de um pastor e seus limites. O que ele está perguntando é se carta de Paulo a Timóteo, Tessalonicenses, essa onde Paulo diz, como 1 Timóteo 3, separa e elege presbíteros. Sim. Ou em 2 Timóteo 3, onde ele fala do mau presbítero, o Tito, onde ele diz, te deixei em Creta para organizares presbíteros na igreja, ou reúne os presbíteros em Mileto, como ele fez. Bom, eu fui pastor de uma igreja que tinha isso tudo e não fez mal a nada. Porque não é isso que faz mal. Faz mal é o entendimento errado das pessoas, que transformam isso em alguma coisa. Mas onde isso não é nada, isso é só não é nem um título, isso no máximo designa uma situação de consciência, uma situação de circunstância comunitária, designa uma paternidade circunstancial de alguém ou de alguns sobre um grupo, ou designam para facilitar a percepção de todos pessoas que seriam indicadas como aprovadamente maduras e aprovada e verificadamente profundas, lúcidas, conscientes, que não estejam chegando agora para não estar deslumbradas, ou seja, pessoas sem ilusões e plantadas no amor. Era o que se esperava e é o que se espera de um pastor, de um cuidador, de um bispo, no sentido de alguém que dá atenção a um grupo de comunidades. Isso pode acontecer perfeitamente sem problema ainda, porque quando o evangelho está no coração, a própria comunidade se sabe apenas, se pensa, se vê, se enxerga e se discerne apenas e tão somente como uma privilegiada fraterna, quanto a praticar de maneira explícita no convívio uns com os outros, em algum tempo, em alguns momentos da semana e da vida, praticarmos e trocarmos afetos, carinhos, bondades, exortações, admoestações, ajuda mútua, socorros diversos e variados, materiais, espirituais e psicológicos. Então, e não achamos que quem não está fazendo parte daquele movimento, daquele grupo ou daquela percepção sejam os outros perdidos. Não. A gente que entendeu o Evangelho e entende a reunião e entende o ser pastor de um grupo ou cuidador de um grupo não como uma coisa superior em relação ao grupo, ou que faça o grupo superior em relação ao resto da sociedade. Não. São apenas uns privilegiados que optaram, uma vez que tiveram esse conhecimento, por fazerem esse bem fraterno e sem se alienarem na necessidade de praticarem o mesmo bem mais amplo e profundo para com todo outro homem na sociedade como um todo. Então, outra vez, essa divisão e essa separação não acontecem quando as pessoas são de outro espírito. Agora, quando as pessoas são de espírito ruim, você pode tirar todas as nomenclaturas, criar o grupo mais iconoclasta que você queira,
A maldade vai erguer as suas bandeiras, porque é o coração humano que levanta bandeiras, meu. É o coração humano. As bandeiras externas apenas tremulam os movimentos das nossas ideologias interiores. E aí? A bandeira sozinha? Sozinha não diz nada. Não diz nada. Não. E ter alguém que num grupo seja chamado de presbítero, o outro de diácono, não necessariamente vai fazer mal a ninguém. Em alguns casos faz todo o mal por causa das pessoas, mas não é por causa de nomenclaturas. E não é por causa de alguma organização. Não. Porque é possível, tudo é possível ser gerido com amor. Porque a minha casa não é desorganizada. E não é um problema. Eu sou presbítero ali de dentro. Cada vez menos gente para a gente pastorear. Somos eu e Adriano morando lá dentro. Eu sou presbítero da casa. Tem que ter ordem. Sou presbítero aqui da VVTV. Tem que ter ordem. Agora, é mal ter um mentor, um presbítero, um guia, alguém a quem as pessoas ouvem e que é uma pessoa que ouve as pessoas também, ouve o outro, troca, ensina, aprende, vai adiante, volta atrás, aprende junto, por isso às vezes aprende mais, sabe mais, já viveu mais. Qual é o problema? Nenhum. O problema é sempre o coração humano. O pessoal fica achando que são invólucros, é um culto à exterioridade até nisso, na valoração do elemento exterior, como se ele andasse por si só, tivesse qualquer vida de si mesmo, como se eu não fosse a coisa. Toda instituição é apenas Maria Onete. Maria Onete. É. Vem IVTV, o canal é você.